mensagem de hoje, o título é A Esperança para o Teu Futuro. Eu quero ler lá em Romanos 8, 18, que nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Há muitas pessoas desiludidas, sem esperança, sem paz, desesperadas, achando que não há solução para suas angústias, para a sua vida, para os problemas que estão passando. Existe um ditado popular, amados ouvintes, que diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Contudo, há um provérbio bíblico que vai nos dizer o seguinte: contradiz com o que eu acabei de ler a respeito da esperança é a última que morre. Diz o seguinte, lá em Provérbios, o capítulo 14, versículo 32, nos diz o seguinte: o justo, ainda morrendo, tem esperança. Amados ouvintes, olha o peso dessa palavra. O justo, ainda morrendo, tem esperança. Porque a desesperança é característica dos que não têm a Deus. Veja bem, a desesperança é característica dos que não têm a Deus. Vocês têm que ter esperança. Se você tem Deus no coração, creia que há esperança para o teu futuro. O homem e a mulher que acredita em Deus alimenta-se diariamente da esperança que está fundamentada na palavra de Deus. Eu quero ler 2 Coríntios 5, que nos diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna no céu. A esperança está fundamentada nos prazeres do mundo. Eu te pergunto, a tua esperança está fundamentada nos prazeres do mundo? Nos bens que a vida traz, na vaidade, na fama, no sucesso, no que esse mundo pode te trazer, ou no que esse ano de 2012 pode ser para você? Eu te digo o seguinte: essa esperança não é a verdadeira. Eu quero ler Efésios 2,12, que vai nos dizer o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados na comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tenho esperança sem Deus no mundo. É interessante, amados ouvintes, essa palavra, porque lá no finzinho diz o seguinte: não tenho esperança e sem Deus no mundo. A tua esperança não pode estar nas coisas do mundo. A tua esperança não pode estar no homem aqui da terra. A tua esperança tem que estar em Deus, para que o teu futuro seja um futuro na glória. Eu quero te perguntar ainda: a tua esperança finda-se na morte? Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, lhe vindo a tribulação? Jovens 7, 8 e 9. Define-se esperança como confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. No Novo Testamento, as palavras gregas elpis e elpisen significa expectativa e esperar. O conceito de esperança é plenamente desenvolvido no registro de Paulo, lá nas cartas. Paulo diz sobre o patriarca Abraão, que sem enfraquecer a sua fé, ele enfrentou o fato que o seu corpo estava praticamente morto, já que ele estava com cerca de 100 anos de idade, e o ventre de Sara também estava morto. Entretanto, ele não vacilou pela descrença quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Deu glória a Deus, estando plenamente persuadido de que Deus tinha poder para fazer o que havia prometido. Se nós formos lá em Romanos,
no 4, no versículo 18, a partir do 18, ele diz justamente o que eu acabei de dizer. O qual em esperança creu contra a esperança, o que seria feito para muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu a sua fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já morto, pois já era de quase 100 anos. Lá no versículo 20, um pouco mais à frente, nos diz o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória. Todos conhecem a história de Abraão. Abraão foi justamente o pai das multidões, não é isso, amado ouvinte? Então Abraão, ele não vacilou, ele creu. Apesar do seu corpo já estar velho, de Sara já está velha, mas Deus cumpriu o que lhe tinha prometido. Ele não perdeu a esperança e Deus fez. As bases que estão fundamentadas na esperança do homem, da mulher de Deus, são duas. Uma, nas promessas bíblicas, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparado com a glória por vir a ser revelada em nós. Foi justamente o Romanos 8, 18 que eu li um pouco mais quando eu comecei a mensagem. 2. No Deus das promessas e das alianças. E nos diz o seguinte, em Isaías 49, o versículo 14 e 15, nos diz assim: mas se eu diz o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, acaso não pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esqueceria de ti. São duas fontes fundamentais na esperança. Eu lhe digo, primeira fonte, fonte geradora de esperança. Quem seria essa fonte geradora de esperança? Essa fonte geradora de esperança é o próprio Deus. Eu quero ler Romanos 15, o 4, capítulo 15, versículo 4, que nos diz: a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos paciência. Existe também uma segunda fonte, amados ouvintes, fonte alimentadora da esperança. Quem seria essa fonte? Essa fonte é justamente o Deus. A primeira fonte, que é a geradora de esperança, é a fonte, a palavra de Deus, é quem nos gera a esperança. E a segunda fonte é o próprio Deus. Eu quero ler um versículo aqui que nos diz o seguinte: a fim de que a esperança e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito de Deus. Romanos 15, 3. O que devemos esperar de Deus? Eu te pergunto agora. O que devemos esperar de Deus? Devemos esperar a salvação das nossas almas, amados ouvintes. Porque na esperança fomos salvos por tempos eternos. Tito 1, 2. Devemos também esperar o prêmio e o galardão no céu. Eu quero ler o versículo que vai nos dizer a respeito disso. Nos diz o seguinte: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, que exultamos na presença do nosso Senhor, que é a sua vinda. Não sois vós. Tessalonicenses 2:19. Devemos ainda esperar na vida gloriosa de Jesus. Tito 2:3 nos diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvação, Cristo Jesus. Devemos também ainda esperar o quê? A vitória. A vitória contra as forças espirituais do mal, que nos diz o seguinte lá em 2 Timóteo 4:18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Eu quero te dizer, amados ouvintes da palavra de Deus, 6 promessas. 6 promessas para que você coloque
a tua esperança em Deus. A primeira promessa são o quê? São ouvidos por Deus. Esperei confiadamente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Salmo 41. A segunda promessa, são libertos. Não digais, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor e Ele te livrará. Provérbios 20 e 22. A terceira promessa, são renovadas espiritualmente e fisicamente a cada dia. Os jovens se cansam e se fadigam os moços. E os moços se exaustam, caem, mas o que espera no Senhor renova a sua força, sobe com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Isaías 40, versículo 30 e 31. E ainda a última promessa, herdarão a terra, que é Salmo 37, 9, que nos diz o seguinte: porque os malfeitores serão exterminados, mas o que espera no Senhor possuirá a terra. Amados, eu te dei seis promessas que estão na palavra, para que tu possas apegar-se a essa palavra de esperança e crer que 2012 vai ser melhor, porque o teu Deus é um Deus que tudo pode.